Então, vamos hoje para mais uma aula de Fundamento de Enfermagem. Pois é, hoje a aula já é a aula 18, né? Vamos começar a chegar na reta final. Falta ainda alguns assuntos, mas já passamos aí mais da metade da disciplina. E hoje tem um assunto que nós vamos abordar que é muito importante, que é o assunto de feridas, o assunto de curativo, que é até uma especialidade na enfermagem, porque quem decide o tipo de curativo que vai ser é, indicado para cada ferida é a enfermeira, tá? Ou enfermeiro. Então, é um cuidado de enfermagem e é uma avaliação e uma prescrição de enfermagem o tipo de curativo. E para a gente entender o tipo de curativo que pode necessitar uma ferida, a gente precisa entender um pouco do que é a pele, né, da constituição da pele, para a gente entender os tipos e as lesões que podem ocorrer. Porque o tipo de curativo vai depender do tipo de lesão, certo? Então vamos lá, começar agora. Então vamos lá, tratamento de feridas. Vamos aqui. Então, gente, definição, né, de tratamento de feridas. As feridas são definidas como a perda da solução da continuidade do tegumento, representadas não apenas pela ruptura da pele e tecido celular subcutâneo, mas também, em alguns casos, músculos, tendões, ossos, né? A nossa pele é o maior órgão que nós temos no corpo, certo? Porque ela se estende pelo nosso corpo todo, tá? Então, a gente tem a pele desde a cabeça até a pontinha dos pés. Então, nós temos pele pelo corpo todo. E a pele é uma proteção, tá? E tem outras funções também de termorregulação e de retenção do líquido, né? Então, por exemplo, um grande queimado, ele morre muitas vezes também, além da infecção, pela desidratação. Então, a pele é um tecido de proteção, principalmente de proteção da gente, né? Então, o ferimento ele pode se tornar gravíssimo, principalmente se ele se aprofundar muito, né? Através, romper aí a pele, chegar aos ossos, né? Inclusive, uma lesão mais profunda que chega até os ossos, a gente pode causar o que nós chamamos de osteomielite, que é uma infecção nos ossos, que é um tratamento extenso, inclusive, e pode se tornar grave, tá? Então, precisamos tomar muito cuidado, principalmente paciente acamado, já debilitado, para que não forme essas lesões, né? Pode ser classificada como a etiologia, que é a causa. Então, a gente fala muito, tá? Já que está falando, abordando muito o cuidado do paciente acamado, das escaras de decúbito, certo? Mas tem as escaras, mas tem ainda as lesões por estase venosa, por exemplo, que é uma lesão a partir de um rompimento de varizes que forma nas pernas, tá? Tem as queimaduras, tem o curativo cirúrgico, tá? Então, a gente tem outros tipos de curativo. Hoje a gente vai estar abordando a ferida tá, né, focando mais na ferida de lesão de decúbito mesmo, tá? As escaras de decúbito. Mas depois a gente vai estar falando sobre outros tipos de feridas, tá? E os cuidados que necessitamos ter, que a gente precisa ter com relação ao tipo de curativo. O tratamento das feridas cutâneas é dinâmico e depende a cada momento da evolução das fases da cicatrização, tá? Então, quando ocorre uma lesão, o que vai ocorrer ali? Um processo de cicatrização. Então, essa cicatrização, ela precisa de nutrição, ela precisa de hidratação, ela precisa de proteção. Tudo isso para que o tecido de granulação, né, que é o tecido que vai estar fechando essa ferida, ele possa crescer e aí cicatrizar essa lesão. O curativo é o tratamento clínico mais frequentemente utilizado para tratamento de feridas.
A gente tem vários tipos de curativo que a gente vai estar falando aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Então, a escolha do material adequado para o curativo decorre do conhecimento fisiopatológico e bioquímico da reparação tecidual. Para a gente saber, né, que é o enfermeiro, não é o técnico não, que escolhe o tipo de curativo. O técnico de enfermagem, ele pode fazer parte desse processo de escolha, tá? Ele pode participar. Tanto que o técnico, ele deve também realizar cursos de curativo, tá? É uma prescrição da enfermeira ou do enfermeiro, mas o técnico, como ele faz parte da equipe, ele também participa dessa avaliação, tá? Juntamente com a enfermeira. Então, ele deve conhecer os tipos de curativo, que a gente vai estar falando de alguns agora, eu vou estar falando dos principais, tá? Vocês podem, até durante o estágio de vocês, estar conhecendo outros tipos de curativo. Mas cada ferida, vocês vão ver que tem um tipo de indicação. Isso vai depender do aspecto da ferida. O curativo é a proteção da lesão contra a ação de agentes externos, físicos, mecânicos e biológicos. Então, é necessário que realize o curativo para a proteção da lesão, tá? É o meio que consiste na limpeza e aplicação de uma cobertura estéril, ou seja, sem contaminação, né, limpa, em uma ferida, quando necessário, com a finalidade de promover a rápida cicatrização e prevenir a contaminação e infecções. Por exemplo, uma ferida cirúrgica, né? Realizou uma cirurgia e aí teve o corte, tá? E desse corte houve o que? A sutura. E aí o paciente chega, né, na enfermaria com essa ferida cirúrgica. Ferida limpa. Ferida cirúrgica a gente considera como uma ferida limpa. Então, a gente tem que ter, nesse caso, aí, todo o cuidado com essa lesão, porque a gente não pode contaminar, tá? Então, a gente tem que realizar esse curativo com luva estéreo, tá? Com todo o cuidado para não contaminar. Na próxima aula é que eu vou estar mostrando como deve ser a realização do curativo. Hoje eu vou estar abordando mais sobre a pele, mais sobre os tipos de lesões, os tipos de curativo, mas a realização do curativo, aí eu vou estar falando nas aulas posteriores, porque esse assunto é bem extenso, tá? Então não deu para colocar numa aula só. Porque vocês precisam saber como realizar o curativo. Esse curativo a gente pode estar realizando com pinças, tá? Ou com luva estéreo, tá bom? Luva de procedimento e com luva estéreo. Por exemplo, para retirar o curativo sujo, a gente pode usar uma luva de procedimento. Aí depois a gente troca a luva para uma luva estéreo. Inclusive tem que calçar a luva com aquela técnica que eu ensinei para vocês de não contaminar, aquela técnica de calçar a luva sem contaminar a luva, né? Pegar gás estéreo e estar realizando com soro fisiológico. O soro fisiológico, a gente faz um furo no frasco e lava a ferida em jato, tá bom? Mudou. Quando eu fazia fiz o curso, né, de enfermagem, toda a ferida a gente fazia com as pinças. Também eu vou apresentar as pinças para vocês. Hoje em dia, a gente está realizando mais calçando luva, tá bom? Então, tudo isso a gente vai estar ensinando, vou estar ensinando para vocês nas aulas posteriores, certo? Vou colocar aqui. Então, fisiologia da pele. Vamos entender, né, como é que é constituída a pele, para vocês entenderem aí a profundidade que pode chegar uma lesão, certo? Então, a pele, como já falado com vocês anteriormente, é o maior órgão do nosso corpo com as seguintes funções: proteção, produz secreção, né? Excreção, por exemplo, suor é uma excreção, né? Absorção, metabolismo, termorregulação, sensação e imagem corporal. Então, tudo isso são as funções da pele.
tem a camada, a primeira camada da pele, essa bem superficial, é a epidérmica, a camada mais externa e fina da pele, tá? Quando a gente tem uma escoriação, o que é escoriação? Aquele arranhãozinho superficial, a gente tem uma cicatrização boa, né? Geralmente, se não tiver infecção, tem uma cicatrização boa e nem fica cicatriz, né? Mas quando a gente aprofunda mais um pouco, né? Essa pele perfura mais um pouco e a lesão é um pouco mais profunda, aí sim que pode aparecer o tecido cicatricial, né? Que é uma proliferação de um tecido abaixo da epiderme, por isso que fica diferente, que é a cicatriz, tá? Que nós chamamos isso de tecido conjuntivo. Então, esse tecido conjuntivo, ele vai estar realizando ali o fechamento da lesão. E aí fica a marca, tá? Porque é um tecido diferente da epiderme. Aí nós temos aí a derme, após a epiderme, esse tecido fininho, nós temos a derme, que sustenta a epiderme, que é esse tecido superficial. Ela é constituída de fibras elásticas e colágenas, vasos, bastante vasos sanguíneos, né, que ela é mais perfundida que a superficial, nervos, glândulas sudoríparas e sebáceas, certo? Então, ela tem uma espessura maior que a epiderme, certo? Eu coloquei ali vaso sanguíneo, mas não é que a derme não tenha vaso sanguíneo, tá? Mas a derme, ela tem uma quantidade maior de vasos sanguíneos, certo? Que é um tecido mais grosso, né? Então, aqui, eu coloquei para vocês. E depois da epiderme e da derme, nós temos a hipoderme, que é essa camada aqui de gordura, tá? Tem, também chamada de tecido adiposo, que é a reserva nutritiva e energética, protege contra a temperatura e proteção. Não sei se vocês já ouviram falar que a pessoa mais obesa, ela geralmente ela tem mais proteção contra o frio, porque ela tem esse tecido aqui de gordura maior, mais grosso, por isso que ela fica mais protegida do frio do que uma pessoa magra, né, que não tem tecido adiposo. Então, o nosso tecido da pele é composto por essas três camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme, tá? Então, o que eu falei para vocês? Se uma lesão for bem superficial na epiderme, tem todo o processo cicatricial, né? Vai estar, como ela só pegou, né? Superficial só pega a epiderme, então ali vai ter proliferação do próprio tecido da epiderme. Ele sendo bem cuidado, ele vai proliferar para fechar a lesão. Então, geralmente não fica a cicatriz. O perigo é, né, a cicatriz, aquela marca da cicatriz ocorre quando penetra abaixo da epiderme, chega a derme, porque aqui vai crescer um tecido diferente da epiderme, e aí que deixa a marca, né, da cicatriz. Então, os tipos de feridas. Temos feridas superficiais, quando atinge apenas as camadas mais superficiais da pele, que eu falei epiderme, e derme superficial ou intermediária, tá? E tem as feridas mais profundas, essas que são trabalhosas, essas que vão precisar de um curativo por um período maior. Quando atinge níveis mais profundos da derme profunda, tecido adiposo, fáscias, tendões, músculos, ossos, cartilagens, ligamentos. Então, quando a ferida, ó, ela vai até uma camada mais superficial da pele, tá bom? Esse tipo de lesão mais profunda, ela pode ocorrer na escara, ela pode ocorrer numa queimadura, tá? Quando vocês derem o assunto sobre queimaduras, vocês vão ver que tem a queimadura de primeiro, de segundo e de terceiro grau. Então, a de terceiro grau tem perda total da pele, né? Então, a de terceiro grau fica
um tecido seco, morto, que tem que ser todo retirado. Mas esse tecido morto também pode ocorrer em outras feridas, que nós chamamos de tecido necrosado. Esse tecido, ele precisa ser retirado, porque ele não tem mais chance de recuperação. Quando fica preto, é porque esse tecido está morto. Então, ele precisa ser todo retirado. O que a gente precisa ter cuidado é evitar, né, com os cuidados de enfermagem, que esse tecido apareça, né, que a pele se transforme em tecido necrosado, porque aí já não vai ter mais chance de recuperação da pele, é só a retirada mesmo desse tecido. Então, vamos falar então da escara, né, que é o estadiamento por pressão, né, que são as úlceras de pressão. Também conhecida como escara de decúbito, consiste na lesão que se forma devido à compressão da pele do paciente acamado, também em combinação com atrito e presença de umidade. Então, o que eu falei nas aulas anteriores, né? O paciente acamado, ele fica deitado, aquelas áreas de compressão, tá? Sobre o leito e a pele do paciente tem um grande risco de abrir a escara. Por isso que a gente precisa movimentar esse paciente, tá? Ele não pode ficar muito tempo na mesma posição, porque ficar muito tempo nessa mesma posição vai fazer o quê? Uma compressão nessa pele, dificultar o que? A circulação sanguínea, e aí pode ocorrer a escara, certo? Por falta de oxigenação do tecido. Se a gente comprime a pele, a gente impede a circulação do sangue, essa pele vai ficar prejudicada, que essa pele precisa, a pele da gente precisa do sangue circulando, ela precisa de nutrição, ela precisa de oxigênio, e aí se ela não tiver nutrição e oxigênio, ela vai começar a se deteriorar, né? E aí que forma a lesão. Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. O atrito, tá? Aquelas dobrinhas, por isso que eu falo, quando a gente for cobrir a cama do paciente, os lençóis têm que estar bem esticadinhos, tá? Isso também ajuda a evitar escaras. Umidade demais, a troca da fralda é essencial para que esses pacientes acamados, dependentes, né, que usam fraldas, não abram escara, tá? Por que é tão comum o aparecimento da escara de decúbito em região sacra, que é essa região acima do bumbum, né? Que é essa região aqui nas costas? Porque exatamente o paciente decúbito dorsal o tempo todo, né? Com fralda úmida, fezes, urina. Então, isso lesiona a pele do paciente. Então, quando a gente vai cuidar de um paciente acamado, a gente dá o banho, a gente faz uma massagem nele, melhora a circulação, vai trocando ele de decúbito, pelo menos de 2 em 2 horas, vai observando sempre a fralda dele para ver se não precisa trocar, realiza higiene íntima toda vez que essa fralda estiver suja, porque, gente, não é só tirar a fralda suja, né? E passar um papel higiênico, não, tem que realizar aí a higiene íntima, tirar todos os vestígios de fezes e urina. Porque se a gente realiza a troca da fralda sem uma higiene, vai ficar restos de urina e de fezes. Aquilo ali também vai causar uma lesão no paciente. Então, por isso que a gente tem que ter todo o cuidado higiênico e tá sempre avaliando esse paciente, tá? Vamos aqui mudar para a próxima. Então, aqui eu coloquei esse desenho só para vocês lembrarem, né? Por exemplo, aqui é decúbito dorsal, né? Isso, a cama tá levemente elevada, aqui um Fowler 30 graus mais ou menos. E aí, olha só, aqui já tá com uma úlcera em região calcânea. A gente sempre precisa ter cuidado com essas regiões calcâneas. E quais são as outras áreas, né, que também pode ocorrer a formação dessas úlceras de decúbito? A sacra que eu falei para vocês, tá? Que é essa região aqui nas costas, acima do bumbum, né?
as regiões escapulares das costas também por ficar encostadas, a região cefálica também e essas regiões do cotovelo, tá? E aqui está mostrando aqui também as regiões calcâneas. Então, paciente que está em decúbito dorsal muito tempo, sem um devido cuidado, uma devida movimentação, né? Somado a isso, a toda a debilidade do paciente, má nutrição, vai formar, né, com o tempo, essas escaras, tá? Lógico que também isso vai depender da gravidade desse paciente, mas um bom cuidado de enfermagem pode evitar sim. Eu já vi muitos pacientes acamados sem nenhuma lesão, pacientes acamados há muito tempo sem nenhuma lesão. Então, por isso que a gente tem que ter, né, essa fiscalização com esse paciente, esse cuidado, né, diário e contínuo com ele. E falar em contínuo, uma frase que vocês vão ouvir muito: enfermagem é continuidade. Para que o sucesso do cuidado de um paciente, né, acamado, sucesso que eu digo, o paciente não forma escaras, nem nada, depende de toda a equipe. Então, por exemplo, geralmente são 3 equipes: a equipe da manhã, a equipe da tarde e a equipe da noite, né? Se um desses períodos houver falha no cuidado do paciente, a escara vai aparecer. Então, não adianta só a equipe da manhã ser eficiente, ou só a da tarde, ou só a da noite. Necessita que todos sejam eficientes, né? Todos trabalhem com o mesmo propósito, né? Que é o bem-estar do paciente, para que ele não forme essas escaras, tá? Então, quais são os fatores de risco, os principais fatores de risco para a formação da escara? Então, paciente mais de 65 anos, então, os idosos, né? Possivelmente por causa da redução do tecido adiposo subcutâneo e diminuição do fluxo sanguíneo capilar. Vocês vão dar isso em geriatria. Com o passar dos anos, a gente perde tecido adiposo, por isso que a pele enruga, tá? Diminui um pouco aí a circulação do sangue, porque o próprio vaso sanguíneo envelhece, perde a sua elasticidade, então a circulação do sangue pode ocorrer aí uma dificuldade e vai oxigenar e nutrir menos os tecidos. Então o tecido do idoso, o tecido da pele do idoso é mais frágil. Então tem uma maior probabilidade de formar lesões. Diminuição da mobilidade, exposição de irritantes cutâneos, exemplo, por conta da incontinência urinária, incontinência fecal. E aí, se o paciente tem incontinência urinária ou incontinência fecal, vai ter que trocar várias vezes a fralda, né? Isso depende de uma boa dedicação aí também da equipe de enfermagem. Capacidade prejudicada de cicatrização de feridas, exemplo, decorrente de desnutrição, diabetes. A diabetes, vocês vão dar isso em clínica médica, tá? Mas a diabetes, ela dificulta a circulação sanguínea, excesso de glicose no sangue, tem diversas reações, né, no organismo. Então, a pele também, ela vai sofrer, tá? Vai ter dificuldade aí de cicatrização. Inclusive, o paciente diabético, ele tem mais tendência à infecção, porque esse excesso de glicose no sangue dificulta a circulação, né? Dificulta a ação anti-inflamatória do organismo, a reação normal, né? A reação natural, né? De defesa do organismo. Dificulta, inclusive, também a homeostasia, que é a coagulação sanguínea. Então, o paciente que tem diabetes, ele tem mais tendência à hemorragia, né? Se ocorrer um ferimento e tudo, se a diabetes não tiver compensada. Então, tudo isso vocês vão ver depois. A hipoperfusão tecidual devido à doença arterial periférica. Então, o paciente pode ter alguma doença vascular, certo? Que possa dificultar mais ainda a circulação do sangue. Que a imobilidade, né? A imobilidade já dificulta a circulação do sangue, mas além disso, o paciente pode já ter um problema vascular. E a insuficiência venosa, que também é um problema vascular, tá? E perda da sensibilidade.
Isso também depende, é, isso seria também um problema aí patológico do paciente. Então, é um conjunto de coisas, né, gente, que pode ocorrer com o paciente acamado. Ó, gente, eu vou encerrar aqui esse assunto e continuar no próximo, viu?